Foi só o cerco da justiça começar a apertar para esses verdadeiros lobos em peles de cordeiro deixarem as peles de lado e mostrarem seus dentes. Saem de cena os cristãos patriotas defensores da família e saem os seres iracundos capazes de dar golpe de Estado e depois, quando são pegos, tentarem de todas as formas sórdidas sabotar o Brasil para criarem condições para que não arquem pelos crimes que cometeram. É exatamente isso que tem feito no desespero boa parte dos parlamentares bolsonaristas que agora já estão até se assumindo como bolsonases, como acabaram de fazer, inclusive recentemente no próprio plenário da Câmara, onde disseram que compararam o STF julgando os crimes do Bolsonaro em sua tentativa de Estado a um tribunal de Nuremberg. E o que era o tribunal de Nuremberg? É o tribunal que julgou os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, se o STF é o tribunal de Nuremberg, os réus da tentativa de golpe de Estado são os nazistas. E a semelhança realmente ela não é equivocada. É apenas um ato falho que eles se comparem aos nazistas, porque os métodos, inclusive, são os mesmos. Até os grupos entre eles são divididos da mesma maneira. Há os covardes que fogem, como boa parte dos nazistas fugiram quando viram que o bicho pegou, pegaram parte do que corromperam ao longo das guerras sanguinárias que implementaram e fugiram para várias partes do mundo. E a gente está vendo bolsonarista fugindo para a Argentina, fugindo para Chile, fugindo para Paraguai, fugindo para os Estados Unidos, tem até filho de rei vivendo vida de príncipe nos Estados Unidos e de lá vendendo uma história de que é o perseguidinho, morando em mansão que até hoje ele não explicou onde ele arrumou dinheiro para comprar. Pois é, a gente talvez imagine de onde saiu esse dinheiro. Há também os que são os burocratas, como a Hannah Arendt bem descreveu no livro Eichmann em Jerusalém, na banalidade do mal. Aqueles que praticam o mal, sabendo que está praticando o mal, induzindo milhões e milhões de brasileiros ao erro, à doença, à miséria, como eles fizeram na Covid, como eles fizeram incitando essas pessoas, pessoas comuns, a se tornarem verdadeiros criminosos, como na turma do 8 de janeiro, e depois, quando o bicho cai, eles falam que só estavam respondendo ordens, que eles não têm responsabilidade, que eles só estavam cumprindo ordens, que a culpa é da burocracia do Estado, que eles estavam ali cumprindo as ordens porque eles queriam crescer na hierarquia do sistema. Pois é. Há também os propagandistas, como o Goebbels, que ficam aí o tempo todo nas redes sociais lançando mentiras como cortina de fumaça, tentando minimizar as situações, jogando as pessoas, querendo criar nebulosidade e as pessoas ficarem com receio. Será que aquilo mesmo aconteceu? Porque são atos tão bárbaros que essas pessoas cometem que as pessoas ficam até dúvidas que realmente isso está acontecendo. Que são os propagandistas, como os Goebbels da vida, hoje muito bem representados nos Geiers, nos chupetinhas da vida, que são essas pessoas que estão ali só para disseminar mentira e confusão, para criar um clima de instabilidade no país e tentarem fugir de pagar pelos crimes do seu grupo. E aos loucos, os kamikazes que vão pro tudo ou nada, se matando aí para tentar chamar a atenção, como os loucos aí do Tio França, outro que tentou jogar um caminhão em cima da Polícia Rodoviária Federal, o outro que tentou explodir um aeroporto, os loucos que viram e mexem ficam tentando algum tipo de atentado por aí. Pois é, o circo realmente está montado e encaixa perfeitamente no figurino dos nazis do passado. Eles são, na verdade, como eles próprios assumiram, eles são bolsonazes. Não tem nada de cristãos. Usam os símbolos para se esconderem, como o lobo que se esconde atrás da pele do cordeiro para devorar o rebanho inteiro. Portanto, muito olho nessa gente, essa gente só quer a desgraça do Brasil, essa gente lutou, como eles dizem, para impor uma ditadura no Brasil para que você perdesse a sua liberdade, para que você tivesse que trabalhar feito um escravo sem poder reclamar para eles, para que uma pequena elite burocrática incompetente vivesse nas costas do sacrifício, do suor e do sangue de todos nós. E nós não podemos permitir isso, e inclusive não podemos cair na falácia dessa gente que tenta, com suas falsas analogias, comparar a anistia dos tempos da ditadura com uma anistia que eles querem agora na tentativa de golpe de Estado, porque são coisas diferentes. Crime numa ditadura é você lutar pelo seu direito. Crime num Estado democrático é você querer tirar o direito de todos para impor à força as suas próprias vontades. Portanto, não tem santo nessa gente não. E se o Brasil quiser ir para frente,
tem que punir rigorosamente não só aqueles que lá estão, mas como esses que continuam criando esse clima de animosidade, que joga pai contra filho, vizinho contra vizinho e não permite que o nosso país caminhe em paz, sempre de olho em interesses escusos que eles escondem, sempre se submetendo a interesses estrangeiros e principalmente aos interesses financeiros de seu próprio grupo, que na incompetência de prosperar dentro da dignidade, da honra e da honestidade, tentam toda sorte de apliques, sem pensar nem 2 minutos em usar o nome de Deus em vão e usar a sua fé em vão, porque são gente da pior espécie. Portanto, não surpreende que esses caras acuados se comparem aos nazistas, porque são verdadeiros bolsonazes. E você, o que pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo e toda vez que você tentar cair num desses dramalhões deles, colocando as coitadinhas, que era uma mãezinha de família tão zelosa, uma mulher trabalhadora que foi lutar pelo país, lembre-se, era gente que abandonou o filho dentro de casa e ficou 2 meses morando com um monte de homem desconhecido em porta de quartel e depois continuou largando o filho em casa, não trabalhava, não ajudava na renda, com nada para cuidar desses filhos e foi fazer baderna para tentar impor uma ditadura que, se tivesse dado certo, era a sua família que estaria em risco. Eles conseguiriam, como fizeram na ditadura que nós vivemos em 64, no AI-5, que eles colocavam placas, você lembra? Pedindo um AI-5, onde havia total supressão de leis e onde qualquer guardinha de esquina poderia invadir a sua casa sem mandato, sem nada, te levar por 1 semana, podendo renovar até 15 dias para arrancar de você alguma confissão amarra, sob base de tortura. Pois é esse tipo de Estado que essa gente quer. Forçar as pessoas para poder roubar seus patrimônios, para poder estraçalhar suas famílias, levando os pais de família que não fizeram nada de errado contra o Brasil, porque afeta o interesse deles de continuarem se perpetuando no poder a partir de mentiras e do sacrifício de toda uma população.